Cara, você precisa ter seus segmentos, que são os seus carros-chefe. E eu recomendo que seja de 1 a 3. Por que você precisa ter segmentos específicos? Porque para você ter um processo de fidelização eficiente, você precisa focar em segmentos que te dê potencial de fidelização. Porque senão você vai ter dificuldade de fidelizar. Esse é um dos motivos. Segundo motivo, porque quando você foca em segmentos específicos, você consegue se posicionar como um especialista naquele segmento. Automaticamente você consegue passar autoridade para os empreendedores daquele segmento e automaticamente sua taxa de conversão aumenta, tá? Na hora de você apresentar uma proposta, na hora de você prospectar, e você já consegue, de cara, se destacar dos demais consultores que atendem todo mundo. Quando eu falo para você escolher segmentos, eu não falo para você escolher de forma aleatória, não. Existem critérios, existem 5 critérios, tá? Para você escolher bons segmentos. Quando eu falo bons segmentos, eu estou falando segmentos que têm um poder de compra maior. Na mentoria, por exemplo, Renato, eu foco em ensinar consultores ambientais a atraírem segmentos que você possa fechar contratos de 5 a 10 mil reais, pelo menos, nesse intervalo. 5, 8, 10. 5, 8, 10 por projeto, pelo menos. Então, primeiro critério, poder de compra, budget, orçamento. Esse segmento ele tem condições de me dar contratos de 5 a 10 mil por projeto, num licenciado. Aí, claro que você vai pensar de uma forma de ticket, a gente está falando de ticket médio aqui, tá? Então, qual é o segmento que pode dar esse retorno? Cara, a maioria dos segmentos de médio porte ali vão poder te dar esse valor de orçamento de ticket médio, tá? Então, primeiro critério, poder de compra. Segundo critério, nível de consciência com relação ao seu trabalho. É um segmento que já sabe que precisa de um trabalho de consultoria ambiental, ou é um segmento que você vai ter que convencer que ele precisa? Cara, Lava Jato é um segmento de um tipo de empreendimento muito pequeno, ou seja, não tem orçamento para te pagar 5 mil, 10 mil no contrato. É um nível de consciência baixíssimo na maioria dos casos. Às vezes o cara não sabe nem que precisa de uma licença. Então você vai ter que fazer um trabalho de tentar convencer, a não ser que você queira prospectar Lava Jatos, que já tem licença em fase de renovação, mas mesmo assim o orçamento é baixíssimo. Então talvez não valha a pena. O trabalho que você tem para prospectar um Lava Jato é o mesmo trabalho que você vai ter para prospectar uma indústria, que tem poder de compra muito maior, que tem nível de consciência muito maior. Então, já pensa nisso. Então, primeiro critério, orçamento. Segundo critério, nível de consciência. Terceiro critério, representatividade no mercado. É um segmento que tem tração, que tem volume, que tem quantidade, que pode te dar um retorno, assim, que você pode fazer uma lista de 50 empreendimentos desse segmento? É um bom segmento, se a resposta for sim. Quarto critério, nível de informações. Quanto desse empreendimento eu consigo coletar de dados sem precisar ir até o empreendimento? Porque quando você fala em prospecção ativa, que é uma das formas de gerar demanda, que a gente já fala do segundo pilar aí, a gente está falando em criar lista com informações que vão tornar possível uma boa abordagem inicial por telefone, por exemplo. Uma boa abordagem inicial por e-mail, por exemplo. Para isso, eu preciso ter dados dessa empresa sem precisar eu ir lá. Então, quais são os segmentos que eu consigo ter acesso, por exemplo? Você falou que dá uma olhada no site do órgão ambiental. Beleza. Será que esse tipo de segmento eu consigo saber, por exemplo, a situação dele com relação ao IBAMA? É um empreendimento passivo de CTF? Porque se for passivo de CTF, eu consigo ver como é que está a situação do IBAMA dele lá no site do IBAMA, então já tem uma informação a mais. Essa empresa, ela tem site? Se ela tiver site, eu consigo entrar, consigo ver como é que a empresa trabalha, consigo ver o que é que ela faz, consigo ver talvez até o nome do dono daquela empresa, entendeu? Então, nível de informações que você pode coletar daquela empresa é um critério, porque é fundamental para você prospectar. Uma coisa é você prospectar um cliente sem você conhecer nada daquela empresa. Outra coisa é você prospectar um cliente que você sabe que pode estar precisando daquele determinado serviço.
que você sabe o nome do dono da empresa, que você conhece o que ele valoriza, o que ele não valoriza, que você sabe que se ele tem um nível de consciência mais avançado ou não, se você sabe se ele já contratou uma empresa de consultoria antes de você ou não. Tudo isso é muito importante. Tudo isso vai aumentar a sua taxa de conversão na prospecção e venda em contratos. E esses são alguns dos critérios, Renato, que você tem que adotar para escolher o segmento. Não é escolher de forma aleatória. Dentro da mentoria, cara, tem uma aula, se eu não me engano, é 2 horas mais ou menos, onde eu ensino só você a escolher seus segmentos. Só. Todos os critérios, pesquisa de mercado, como é que você faz uma pesquisa de mercado, como é que você... Outro critério importante, qual é o tipo de serviço que você vai oferecer, que você quer focar? Se a gente está falando de ticket médio de 5 a 10 mil, qual é o tipo de serviço que vai te dar esse ticket médio? Renovar uma licença vai te fazer fechar um contrato de 5 a 10 mil? Depende do segmento. Pode acontecer, depende do segmento. Esse segmento, renovando essa licença, tem potencial de fidelizar? Ou seja, existem demandas que precisam de um acompanhamento? Esse empreendedor, ele tem um nível de consciência com relação a essas demandas de acompanhamento inicial? Essas são perguntas chaves para você determinar seu segmento. Porque se você erra no início, é como você é engenheiro ambiental, você já deve ter feito muito cálculo, igual a mim, na época da faculdade. Depois que terminou a faculdade, eu não sei mais nem o que é aqueles cálculos mais que você não usa, né? Mas eu me lembro que tinha uns cálculos muito doidos lá, umas derivadas, umas paradas assim muito loucas, que se eu errasse no comecinho da equação ali, o erro saía arrastando a equação toda. E às vezes era 5 linhas de equação que você errava a resposta e você ia ver era por causa de um sinal, era por causa de uma soma errada, de uma coisa que você não viu, tal. Aqui é do mesmo jeito. Se você errar no segmento, você vai errar na prospecção, você vai errar na fidelização. Ok? Então, isso aí faz parte de você estruturar a sua consultoria. Estruturar. Isso é estrutura, é base para crescer. Se você não faz uma base forte, você não consegue crescer do jeito que você quer crescer. Então, primeiro ponto, cara, vamos avaliar esses segmentos. E eu vou escolher os top 3 segmentos aqui, com esses critérios, que eu vou começar a estruturar minha empresa a partir de agora nesses 3 segmentos. Vamos lá, um exemplo. Vou escolher indústria, vou escolher mineração e vou escolher o ramo alimentício, supermercados e tal. Esses vão ser os 3. Por quê? Porque passou por todo aquele filtro que são os critérios. Opa, aqui é o Lion. Se você está assistindo essa aula, você tem interesse em consultoria ambiental, não é verdade? Você tem interesse em saber ou como você atua, como é que você começa na consultoria ambiental, como é que você alavanca a sua carreira na consultoria ambiental para atingir mais faturamento, mais clientes. Você tem interesse nessa parada, não é verdade? Então, olha, eu tenho um desafio para fazer para você. O que é que você acha da gente fazer uma sessão estratégica gratuita? Sim, sessão estratégica, eu e você. Uma conexão de mais ou menos uns 30 a 40 minutos, onde eu vou entender os teus objetivos, o que você está buscando, entender os teus desafios, os teus obstáculos, o que está te impedindo de alavancar a sua carreira hoje, e eu vou poder desenhar um plano de ação completo para você seguir, vencer esses obstáculos e alcançar seus objetivos. Eu e você, numa conexão via Zoom. O que é que você acha disso? Você tem interesse nessa oportunidade? Escuta bem o que eu vou falar. Aqui na descrição tem um link para você clicar e lá eu vou falar mais de detalhes sobre como é que funciona essa sessão estratégica. Então, olha, vamos fazer o seguinte, clica no link que está aqui na descrição, segue o passo a passo da próxima página e vamos agendar a nossa sessão estratégica. Você aceita o desafio? Então vai lá.